Bom, estamos no ar, né? Vamos lá. Olha só, eu acho o seguinte, a gente está falando de justiça tributária. Cara, é justo eu pagar no meu carro e o cara que tem a condição de ter um jatinho ou uma lancha não pagar nada. Sim. Que não seja o IPVA ou o equivalente, que seja um tipo de tributo, porque, pô, o cara tem muito mais condição de pagar tributo do que eu. A lógica é essa, né? Entra numa outra discussão, que é a discussão da tributação das grandes fortunas, né? Que também é justo. Que também tá ali na minha visão. tá ali na Constituição, nunca foi feito. É uma coisa muito complexa. Por quê? Ao mesmo tempo é muito justo. Pô, peraí, o cara tem muito mais dinheiro do que todo mundo. O cara acaba tendo que contribuir mais do que todo mundo. Não se fala sobre a capacidade contributiva para se analisar o imposto? Mas também você fala numa justiça tributária, você fala, né? Agora, o cara que tem muito dinheiro, se ele passar a ser muito tributado, ele tira o dinheiro do país, irmão. Vai para um paraíso fiscal. Ele vai embora. Eu vou abrir empresa no Brasil? Sim. Tô fora. Eu vou fazer movimentação? Tô fora. E eu vi outra então, coisa. sim, é muito arriscado, né? Você, como tributarista, né, especialidade sua aí, eles vendem o imposto sobre grandes fortunas como uma solução para todos os males. E não é assim também, né? Não resolve, né? Porque você vê muitas correntes defendendo, como se fosse... E não resolve. Vamos tirar o dinheiro do Brasil. Cara, quem não quer pagar imposto... O cara já tá... O dinheiro tá aqui, mas ele não tá pagando imposto. Ele vai tirar do Brasil, vai continuar sem pagar imposto. Então, assim, pelo menos você tributa aquilo que vai estar aqui. Eu não sei, eu acho que essa história de... vai te fugir investimento... Não é bem assim, porque na prática, na minha... Assim, que eu acompanho dessa discussão há algum tempo, a gente não tá falando somente de um dinheiro que tá no banco, né? Ou do rendimento. Esses caras não pagam imposto porque eles têm uma estrutura tributária para não pagar imposto. Ele não está dizendo que, na verdade, eles não pagam imposto. Não, ele paga imposto. Ele paga imposto. Mas eles não pagam, por exemplo, imposto de renda. Por quê? Porque nenhum cara que é rico tributa a pessoa física. A verdade é essa. E hoje, você consegue... o cara que tem muito dinheiro, o cara que tem pouco dinheiro, que tiver uma empresa, vão pagar o mesmo tributo. A diferença está no faturamento nas faixas. O cara vai se utilizar de determinadas questões tributárias para reduzir ao máximo Mas não é melhor a tributação dele. Porque hoje no Brasil você tem o patrimônio, você tem a renda e você tem o consumo como tributáveis. É melhor você analisar... Vamos parar de analisar essa questão. Não vou taxar grandes fortunas. Eu vou taxar a distribuição de lucro. A distribuição de lucro, no que eu vejo hoje, é o grande mecanismo de quem tem grandes e médias fortunas de sair da tributação. Então, não é... O que é mais justo? É taxar todos os empresários ou taxar aqueles que têm muito mais dinheiro? Concordo que é muito melhor você taxar quem tem muito mais dinheiro. Até porque o cara tem a capacidade contributiva, tá? Agora, eu acho que tudo tem que ser sopesado. E tem que ser feita uma análise de como isso vai impactar. Porque as coisas no Brasil, o Thiago estava comentando aqui antes da gente entrar, né? As coisas do Brasil, vamos discutir a reforma tributária. Aí passa 600 mil anos para analisar o negócio, não analisa e depois quer votar em toque de caixa. Aí o cara vai e mete uma emenda constitucional 132 e aí agora já tem regulamentação, vão bater palma para o microfone não ouvir. O Felipe querer matar a gente depois. o Felipe querer me bater. Mas assim, aí depois vamos fazer uma regulamentação, já vieram 2 PLPs, né? Que são as regulamentações por lei complementar da emenda constitucional 132, né? Que é a reforma tributária. A 68 já foi aprovada na Câmara essa semana, né? Quarta-feira passada. E aí você tem a 108 que ainda está em análise ainda. A 68 ainda vai pro Senado. Cara, mas assim, você tem uma votação, um toque de caixa. Sim. São questões... São reações do Congresso a algo que está acontecendo no país. E assim, a gente jogando... Exatamente. Né, no mundo real. Um deputado muitas vezes não tem o conhecimento. Ele vai precisar da assessoria técnica dele ali para dar um parecer. Muitas vezes nós advogados não temos. Imagina um cara que não tem estudo nenhum para isso. E aí, do jeito que passa, em questão de minutos você aprova um projeto desse, o deputado não tem conhecimento e muito menos a assessoria técnica dele, que não vai chegar ali aí começa a vir um arrependimento. Me enganaram. Me enganaram, sim. Você tem várias entidades fazendo estudos sérios sobre a questão da tributação do consumo, porque essa reforma é uma reforma da tributação do consumo. Mas ali no meio jogaram o TCMD.
né? Que é renda, né? Que você está falando aí de doação, causa morte. Ah, ali no meio jogaram. Beleza, mas o pacotão é da tributação do consumo. A gente pegou cinco tributos, né? A gente pegou aí no âmbito da União o PIS, o COFINS e o IPI e transformou no CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. E aí você pegou o imposto estadual e o imposto municipal, que é o ICMS do estado e o ISS dos municípios, e transformou no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E esse é o IVA. O que é o IVA, né? Eu queria perguntar agora. É o imposto sobre o valor agregado. Ao invés de você fazer uma cadeia de tributação, você vai pegar e agregar aquele imposto num momento só. É porque, assim, os países ditos mais avançados de primeiro mundo, eles têm, geralmente, o IVA, que é um imposto único. Só que o jeito que as pessoas fazem aqui no Brasil para interpretar o que vem lá de fora é que é o problema, né? Tropicalizar o negócio, sai uma jabuticaba aí, né? Que... Não, o Brasil mexe nisso, né? A gente pega um Frankenstein total. Ah, não, isso aqui é interessante, ainda mais no direito, né? A gente pode falar do direito com propriedade, eu não sei as outras áreas, mas... O que a gente vê aí é um código tributário que começou do italiano, já virou do inglês, que misturou com o brasileiro, e a gente tem um Frankenstein aí rodando. Né? Que a gente tem um juizado especial que veio copiado da Argentina, e tá aí rodando, né? Você não acha que o imposto sobre o consumo é o que mais afeta o pobre? Total. E aí, assim, Total. A gente vê, vamos fazer uma reforma sobre o imposto sobre o consumo. E me parece, numa primeira análise, que o cenário ficou pior. Sim, você tem aí Globo.com, né, que obviamente consultou especialistas, né? Uhum. Você tem aí que a Globo reza a lenda, é favorável ao governo, né? Sim. Falando mal. Você tem aí institutos sérios, né, fazendo pesquisas e apontando que o consumo vai ficar mais caro. Mas espera aí, agora você tem uma alíquota zerada para a cesta básica. Eles listaram produtos, né, que seriam de uma cesta básica, que seriam isentos do CBS e do IBS. Pô, legal. Mas agora, o que está nessa lista? Cara, o que está nessa lista virou um debate mais de lobby do que um debate, assim, técnico. O que é a cesta básica? Do que seria a cesta básica. Cara, a carne entrou aos 45 do segundo tempo. E ainda teve aquela polêmica, né? Cara, carne, porra, cesta básica. Sim. E eu não vi na internet tudo aquela polêmica com o presidente por causa da questão da picanha que falou durante a campanha. E aí depois ele agora, por causa da carne, que não entra, a picanha. Aí falou do pé de frango, né? Da carne que seria só as carnes mais baratas de tudo. As coisas estão caras no Brasil. Sim. Muito. A gente é testemunha do que tá realmente complicado, cara. Cada vez que eu vou no mercado, eu trago menos coisas. Vou dar um exemplo daqui, com todo o respeito ao Green Fruit, que eu adoro. Na puta que pariu. Cada vez que você vai lá, você sai com uma sacolinha a menos e um valor a mais na conta. Aquele dia que você falou da copinha que eu trouxe, né? Você tá... É uma coisa de doido. Então, assim, pra gente, que graças a Deus tem uma condição boa, tem impacto. Você imagina pra pessoa que faz conta, cara. Não, como é que tá fazer compras? Sim, quem vive com salário mínimo, não dá. A verdade que a gente tem que dizer, ninguém vive com salário mínimo. Porque quem tá tendo essa realidade não tá vivendo. Não tá vivendo, porque não tem o básico, né? Não tem o básico. Agora, você tem que olhar pro outro lado também. E assim, não tô fazendo nenhuma defesa, eu acredito que realmente o pensamento do poder público tem que ser pelo coletivo sempre, mas, sim. Cara, o empresário também é muito afetado nisso. Sim. A quantidade de impostos que nós pagamos hoje, o empresário paga hoje, o governo é teu sócio majoritário, cara. O governo é teu sócio majoritário. Qualquer coisa que você vai empreender no Brasil é extremamente dificultoso. É muito caro. É muito caro. É caro para abrir, é caro para você prestar serviço, é caro para você vender produto. Por quê? Porque você agrega uma série de tributos. São mecanismos complexos. E são mecanismos extremamente complexos. A reforma veio para simplificar. Legal. Agora, essa simplificação vai gerar uma redução de impostos? Não. Vai gerar uma melhor qualidade de vida para a população? Porque o governo não pode arrecadar pelo fim único de arrecadar. Não existe isso. Qual é a função do poder?
executivo, legislativo, da República, os poderes da República, qual é a função do nosso Estado, cara? Eu vou repetir minha frase. O bem-estar social, cara. Do nosso programa polêmico lá da maconha, mas é isso, cara. O Estado existe para prover o bem-estar social. Sim. Não é para determinar o que você vai ou não vai fazer. É para que faça suas escolhas e eu tô aqui para te ajudar a tocar a tua vida. E a partir do momento que tem um excesso de imposto e tudo, você deixa de promover esse bem-estar social. Tá louco, você dificulta, igual a gente falando do consumo, uma pessoa com salário mínimo não tem o mínimo. E se reduzisse o imposto ali, você conseguiria. Realmente, essa questão deixa de tratar, me parece. Eu confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre o direito tributário em geral e sobre a reforma a gente lê, a gente bate papo, mas a gente não é profundo conhecedor, diferente do Gabriel, que saiu a porra da reforma, já tinha 3 livros na mesa dele para entender o que estava acontecendo. Então, assim, mas me parece que pontos muito sensíveis da nossa sociedade não foram analisados, né? E eu vou te dizer uma coisa que eu acho que só vai funcionar de verdade o dia que vier de cima para baixo. O que impacta muito quem não tem dinheiro? É uma locomoção, você ter acesso aí nas coisas. Cara, eu entendo que o governo federal hoje, em conjunto com estados e com prefeituras, deveria subsidiar o transporte. Concordo. Que ele fosse gratuito. Até porque a gente já viu que o transporte público, né, falando das empresas de ônibus, está fadado... O modelo de negócio hoje com Uber, com essas coisas todas, é um modelo de quebrar. Eu não digo estatizar. Eu não sei se seria a melhor opção. Não, também. Mas do jeito que tá, não funciona, né? Eu já li artigos da USP e da UFRJ falando que o modal hoje de transporte público coletivo é completamente fadado à falência. Né? Aí eles apresentam modelos da França, Inglaterra... Que vários setores financiam e a população paga um valor muito reduzido. Mas por quê? Porque ele é financiado, subsidiado. Reduzido ao ponto do seguinte, você chega num país europeu, você compra um cartão de 20, 25 euros e você anda ilimitado em todos os modais o mês todo. Seu cartão tem validade de 30 dias... Com 20, 25 euros você vai rodar, subir e descer quantas vezes quiser no ônibus, subir e descer quantas vezes quiser no metrô. É assim que funciona. Mas aí assim... Aí eu vou fazer... Valeu, Felipe. Vou fazer o contraponto, né? É um modelo que prescinde, né? Ser subsidiado. Agora, tem que ter dinheiro. Claro, não adianta deixar os municípios subsidiarem, não, de jeito nenhum. Ainda mais numa realidade pós-reforma, exatamente, em que a verdade seja dita, você está transferindo receitas do município para a União, para outros entes da federação. Sim. Agora você tem aí o IBS, tá? Mas o IBS vai ter um comitê gestor, que nem tem o Simples Nacional. Cara, você tem um comitê gestor do Simples Nacional e o município quase não dá pitaco, irmão. Então, é a União dizendo, olha só, eu tenho aqui imposto de renda, eu tenho aqui COFINS, eu tenho aqui, dependendo do produto que seja, né? Eu tenho aqui, e você tem aí o ISS. A gente foi falar de bem-estar social e voltou pra reforma tributária dentro do bem-estar social. Porque essas coisas estão intimamente ligadas. A gente acaba esquecendo as discussões. Mas esses assuntos são intimamente ligados. A experiência que eu adquiri, que, acredito que vocês, de certa forma, ainda que ligados em outras áreas da administração pública, tenham visto, o transporte é um problema muito sério para a sociedade. E é uma coisa que quando você tem uma reforma dessa, que poderia achar dentro daqui uma fonte de financiamento, uma fonte de custeio, uma instituição, de alguma forma, que equilibrasse, não se faz. Por quê? É discussão toque de caixa, não estão interessados a falar. A gente fica vendo muitas vezes vir projetos de ajuda financeira do nada. Teve há pouco tempo, se eu não me engano, no ano passado, as empresas de ônibus receberam uma transferência nas cidades acima de 150, 160 mil habitantes, receberam um dinheiro lá para transferir para as empresas de ônibus. Os municípios receberam para transferir. Acho que Teresópolis não entrou, porque tinha uma população, não lembro se era acima ou abaixo do que eles estabeleceram. Uma coisa dessa. De qualquer forma, cara, assim, não é momento de... Não é para fazer um repasse pontual. É para reestruturar um sistema. Quando você pega uma reforma tributária, a gente está falando de uma grande mudança, de um grande estudo. Eu acho que essa é a hora de você entender os problemas. Vamos solucionar
coisas que efetivamente mexem na vida das pessoas com isso daqui? Vamos pegar o imposto do jatinho e o imposto do barco e vamos dar um destino para ele? Porra, o imposto do jatinho e do barco, o rico quer ter? Pato palma. Porra, se eu fosse rico, eu queria muito ter. Agora, vamos pegar isso e pagar para que o pobre, a classe média, que é verdade que a classe média do Brasil é o pobre premium brasileiro. Pobre premium plus. Ele tem que poder. Porque o que você sente quando você sai do país e você vê outras culturas? O que chama muita atenção? É o acesso. Você não ganha muito. Acesso ao básico. Ao básico. Só que assim, o brasileiro tá acostumado que o básico é o mínimo do mínimo lá. Não, cara. É o arroz com feijão, é o básico. Não, ali, né? O básico num país mais desenvolvido é você ter um transporte gratuito, uma saúde gratuita, é você ter direito a lazer, você tem férias, você tem piscinas comunitárias, você tem parques. Cara, quando você começa a transportar isso para a realidade brasileira e traz para o pobre, para classe média, mal sobra dinheiro para comer uma pizza no final de semana, porque o cara tá tão atolado com o consumo, já tá tão tributado, as coisas estão tão caras, o aluguel tá caro, as cidades estão gentrificadas, a mesma coisa, tá pesado. Então, assim, não se discute o problema. É simplesmente vamos jogar para... E às vezes são soluções que criam mais problemas, né? Porque... Exatamente. Daí vamos falar de vários aspectos. A reforma tributária, pelo que a gente está falando, você é o especialista, vai dizer. Mas do jeito que está sendo feito, ela não soluciona os problemas, ela não pega ali na raiz, né? Ela consegue tentar simplificar algumas questões complexas, mas ela continua com uma tributação altíssima. E aí, em alguns casos, e isso aí é comprovado matematicamente, você vai ter um acréscimo. Por exemplo, o setor de serviço está sendo extremamente prejudicado com a reforma. A OAB conseguiu aquele lobby para tirar a OAB conseguiu um lobby, conseguiu botar a advocacia dentro das atividades que vão ter descontos, né? Vai ter uma redução do IBS e do CBS de 30%. Então você tem mesmo com a redução de 30%... É muito mais do que a gente paga hoje. É muito mais do que a gente paga hoje, nosso escritório paga hoje. E assim... Entendeu? A gente, com o lobby da OAB, a gente acaba se beneficiando, né? Advogados que somos. Mas todo mundo que tem uma categoria que briga, consegue. Se beneficia. Mas a OAB é muito forte, a gente tem que ser muito grato a isso, é verdade. Mas eu acho também que é um grande problema do país, né? Os lobbies. Porque você entra lobbies de todos os lados e aí você acaba minando a ideia e no final entra o projeto de uma forma e sai totalmente declarados, que é o pior, né? não é o segredo. O cara que você votou apoia o quê? Você não sabe. Não sabe. Quem que ele defende? Não sei. E se ele votou nisso, por quê? O lobby é uma coisa justa, faz parte da democracia. Claro, pô. Agora, ele não pode ser o ditador do caminho da lei. Ele vai servir para influenciar de um lado ou do outro determinadas situações. Agora, não pode ser só a vontade do lobby, só a vontade do setor. E é o que o Lucas puxou, né? Porque cada setor vai puxar o seu lado. Mas com todo respeito... O problema é a transparência, né? É óbvio que eu sou advogado e fiquei contente com isso. Você é hipócrita, né? Mas não sou hipócrita. Mas por que a advocacia ela é maior que os outros? Mas você não acha por que eu sou mais essencial do que o outro serviço? Se o lobby fosse uma coisa às claras, né? Legalizada. Até na hora do cara se impor para falar e votar, a coisa ia ficar um pouco mais transparente, mais clara. Porque assim, esquece nem transparência. Foi o que o Bruno Casulo falou aqui, cara. A avaliação. Tem que parar com isso. Isso acontece nos corredores. Mas lá na frente ninguém faz lobby. Olha, o lobby funciona dessa forma, pode ser dito assim, o cara pode financiar X% da campanha. Isso. E o cara, papapá... Cara, você bota as claras. E aí a vida como ela é, né? Vamos dar um exemplo claro aqui. Vamos dar um exemplo claro. A vida como ela é. Thiago, candidato a deputado, ele está recebendo 40% do financiamento da campanha dele para uma empresa de armamentos. E isso vai estar público. Eu conheço o Thiago pelo cara gente boa que está aqui e eu sou anti-arma. Pô, quando eu vejo uma informação dessa... Eu falo, porra, infelizmente eu não vou votar no Thiago, porque o Thiago vai lá defender uma bandeira que eu não acredito. Que eu não acredito. Da mesma forma que pessoas que não conhecem o Thiago vão ver, pô, mas esse cara aqui tá defendendo a bandeira que eu acredito. Vou votar nele. Tô com ele. Então isso traz um dinamismo diferente para uma corrida eleitoral que eu acho muito válido. Que é você saber efetivamente o que as pessoas estão pensando. O sistema eleitoral acabou com... A gente não tem mais nenhum tipo de ideologia, a gente não tem mais... seja partidário até pessoal.
as pessoas dançam conforme a música, entendeu? E a gente esse ano está em eleições municipais, né? Fazendo uma parênteses aqui em tributário que a gente está discutindo e falando de eleições. A gente tá batendo papo, vambora. A gente, com eleições municipais, você vê que nos municípios não tem ideologia menos ainda, né? Em Brasília Menos você ainda. ainda consegue encaixar algumas, mas aqui você vê pessoas em partidos que têm uma bandeira e seguem outra. E no Depois de município é pior vivenciar ainda. isso, eu falo para as pessoas que estão fora, gente, cara, vou dar um exemplo aqui, sem nenhum demérito ao partido, mas, eu não voto no PSOL de jeito nenhum. Cara, o que um vereador do PSOL no município vai fazer? Vai ter poder de legislar? Não tem. Tipo assim, esquece essas bandeiras não existem no município. existem, é verdade. O vereador do PSOL ali, ele vai estar ali dando nome pra rua, que é e fiscalizando o governo. Na prática, muito pouca proposta pode ser feita. A gente sabe que a política de município é um pouco diferenciada e muitas vezes se aceita, por questões políticas efetivamente, por dar voz e tudo, que alguns projetos que não deveriam ser propostos pela casa acabem passando. Mas, na prática, 95% deles são inconstitucionais. Sim. Então, assim, as pessoas não têm que ter essa preocupação ali, onde que a gente começa a ter esse tipo de discussão. Na verdade, é no federal, é no Congresso. Ali você tem pessoas com poder de legislar e mudar assuntos que vão tratar sobre todo A mundo. Constituição, ela determina as competências. Exatamente. Então, assim, não existe hierarquia. Né? O município e a União estão na mesma hierarquia, em tese. Então, assim, o que a União pode legislar? O que o Estado pode legislar e o que o município pode legislar? O município acaba ficando com uma parcela restrita. Sim. Interesse local, regulamentação de orçamento, tudo. Exatamente. É muito pouco. Então, o próprio poder executivo dentro do Já tem legislativo poucas- já fica restrito a interesses locais e tal. Óbvio que esse cabedal de normas jurídicas, eles vêm mais da União. E aí é por isso que é importante que a União, quando faça suas normas gerais, como é o caso de uma regulamentação da reforma da tributária, que aquilo seja o mais eficiente, eficaz possível. Entendeu? Concordo. Porque assim, eu simplifico um modelo tributário, mérito. Porque hoje você vê aí o nosso escritório, através dos nossos colaboradores, estão aí realizando diversas ações de recuperação tributária. Não é? Por que existem essas recuperações tributárias? Porque o governo do sistema. cobra errado. Cobra errado porque a legislação é tão complexa que cobra nem o errado. governo acerta. Então, não, tem que excluir o ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS, tem que excluir o ISS da base de cálculo do PIS. Cara, são diversas teses tributárias, questões tributárias que só nascem em razão dessa complexidade. Olha, se você recolher seu tributo errado, o problema é seu, tá? Mas a verdade essa. Tem um meme na internet, né, que não sei se vocês Do lembram imposto de renda. do imposto de renda. Claro, Isso é muito nossa, bom. Vocês como é já que é? viram? Como é que é? Tinha um programa na Discovery que era um pai e um filho que tinha uma loja de moto. E eles faziam customização de motos, não sei, nos Estados Era a Unidos. discussão deles ali. E os caras só brigavam. Tipo eu e Lucas fora das câmeras aqui, entendeu? Filho da... É Não, a palavra mas mais aí, bonita peraí, que eu peraí. falo pro outro. Porque vocês não brigam, vocês fingem que brigam. Aí quem não conhece de perto acha que vocês estão quebrando o pau. e aí Não, acaba a ali gente se saindo, xinga no aquele cara- amor. no A gente amor. se ama, a gente é irmão, pô. É uma forma mas aí é a mesma diferente de amor, coisa. mas é amor. É pai e filho ali também, é mesmo amor. Agora, aí, tipo, o meme é são várias imagens da briga dos dois, né? Aí o cara fala assim: você tem que declarar seu imposto de renda. Aí ele, mas eu não sei o quanto que eu declaro. Ele, mas você que tem que declarar. E se eu declaro errado, a culpa é tua. Tipo, Não, e pior não é o seguinte. se vira, irmão. Eles têm a informação, que hoje já tem. Tanto que mudou, Eu sei né? quanto você tem que declarar. A verdade Mas se é eu que declarar mudou. errado, a culpa é tua. Mudou o sistema de declaração, pelo menos nos 2 últimos anos, né? Com acesso ao GovBR e os cruzamentos. Tanto que, acho que no ano passado foi a primeira vez que a gente deu a senha do GovBR para o contador fazer o nosso imposto de renda. Eu já me consegui lembro. extratar várias informações dali, né? E o que acontece? Por conta daquele relatório lá de fontes pagadoras, você consegue exatamente saber o que está declarado a você lá e fazer. Isso é um dos... A declaração hoje vem pré-preenchida.
Antigamente não, eu lembro do meu pai, até uma história, pô, que a gente fica com isso marcado, né? Meu pai sempre fez o imposto de renda, desde que a gente mudou para Teresópolis em 92. O imposto de renda dele e da minha mãe. Minha mãe é servidora pública, um imposto retido. Meu pai foi servidor durante um período, né, aqui no município, e teve empregos em outros órgãos e tudo. E tinha que fazer a declaração, com filho, com tudo. São várias nuances. Você tem os dependentes. Você analisa onde que você vai jogar o dependente. Quem que é melhor? Ser o dependente de um ou do outro? Você vai fazendo aqueles testes. Pelos médicos, pelos educacionais, vai jogando. Nunca caíram na malha fina. Com meu pai fazendo, que não é contador. É advogado e que foi fuçando num período muito mais arcaico. Mas eu lembro um ano, e aí... Eu lembro que aconteceu, mas foi em 94, 95, eu não sei. Ou 93... que meu pai tinha uma viagem de trabalho para São Paulo no período de declaração. E minha mãe ficou louca. Porque ela tinha que fazer a declaração, meu pai trabalhando, fazendo um curso para fazer a declaração de imposto de renda. E minha mãe no telefone, Sérgio, o prazo é hoje, o que eu faço? E não sei o quê. E na época, você não transmitia via internet, você emitia no programa e fazia um disquete. Declaração Declaração de tia Andréia. Muita gente nem sabe que eu cuidei de criança, mais, tá? né? Declaração de tia Andréia. Você gravava num disquete. Odeio você, Receita Federal. E aí você jogava lá não sei como é que é, se você entregava disquete. Eu tenho isso na minha memória, posso estar falando besteira. Não sei, na época eu tenho quase certeza que não tinha internet. Pelo menos não na minha casa. Então assim... É 98? 94? 94, já não acho que não tinha lugar nenhum. 94 eu tinha 3 anos, mas tinha computador. Eu tinha 3 anos. Não, mas tinha computador. Então, assim, de alguma forma, se fazia. Não sei se você entregava o disquete, como é que era, mas se fazia. Então, assim... Sinal de fogo, assim. Mas imagina uma pessoa que, porra, de repente, de um dia pro outro, foi obrigada a sentar... Finaliza aí que eu tô viajando. Foi o que aconteceu. Se você me pedir pra fazer a minha declaração hoje, muito provavelmente... com um pouco de conhecimento de informática que eu tenho e com o GovBR pré-preenchido... Você consegue se virar ali. Cara, eu vou gerar e não vai cair na malha fina, porque já tá cruzado ali, entendeu? Talvez uma informação ou outra que eu deixei de prestar, mas a regra tá ali. Então, a tecnologia... Bom, provavelmente você vai cair, porque grandes fortunas a Receita fica de olho. Quem me dera estar nessa categoria. Um dia estarei. Amém. E eu espero que meus sócios estejam junto comigo. Amém duas vezes. Eu acho que o meu meio de enriquecer tá no escritório. Então, sim, com certeza. Só o nosso, irmão. Mas aqui, voltando, você falou lá da questão dos municípios, a gente estava falando, então vamos puxar. A reforma tributária puxa muitos impostos para a União, né? Ela cria um comitê gestor. O que acontece? O PIS e a COFINS e o IPI já são da União. Tá? Então, ele cria o IVA dual, né? Por que é o IVA dual? Essa é a reunião de tributos, né? E aí você tem o IVA da União e o IVA que seria Estado e município. Por isso que ele é dual. Então, o IVA da União são esses três tributos. IPI, COFINS e PIS. Já é da União. Agora, ele vem com outro IVA, que é o IVA... CSLL também, né? CBS. Não, mas da União, a CSLL também é da União, né? CSLL também é da União, mas não está incluída nisso. Ah, não entrou no IVA? Não. Ela continua existindo? A contribuição continua existindo. Ou seja... Contribuição social sobre o lucro líquido, ele é um tributo sobre renda, sobre patrimônio, né? E ele é um tributo sobre renda da pessoa jurídica. E ele vai continuar existindo. Entendi. Tá? O imposto de renda continua existindo. O imposto de renda da pessoa física, jurídica, continua existindo. Tá? Contribuição previdenciária continua existindo. IPVA continua existindo. ITBI, ITCMD, ele veio modificar os impostos sobre o consumo. Então ele está falando de PIS, COFINS e IPI, produtos industrializados, PIS e o COFINS, vamos reunir CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Aí a gente pega outra questão relacionada ao consumo, ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria, bens e serviços. Transporte. Ele pega esse ICMS, que é esse imposto, junta com o ISS, que é o imposto sobre serviço, ICMS do Estado, ISS município, junta e faz o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Então,
a circulação dessas mercadorias, esses bens, esses serviços vão passar a ser tributados por CBS e IBS. E aí eles criaram um limite. A soma dos dois... O limite é 26%, mais ou menos, 26,5%. Chegou no limite, a União é obrigada a desonerar, a diminuir isso. Como? Ela vai ter que reduzir benefícios. Você acha que existe alguma cadeia de serviço ou de produto que vai ser beneficiada com isso? A indústria. Efetivamente vai pagar menos imposto lá no final? A indústria vai pagar menos. Não. O IPI continua existindo? O IPI entrou dentro do CBS, tá? A indústria vai pagar menos, segundo cálculos feitos por especialistas, tá? Não tenho... Aí são especialistas, são essa lógica entidades que eu já não consigo ter essa métrica. Você acha que essa lógica é porque, assim, vamos proteger empregos porque as indústrias são os grandes empregadores? Ou, assim, foi um lobby mesmo ferrado? Cara, pra mim é lobby, porque, assim, na verdade, um dos maiores empregadores do país... É o comércio, sim. São os microempreendedores e pequenos negócios. Eles são prejudicados. E você tem a agricultura aí também, que são os maiores empregadores do país. Não é indústria. Porra, a indústria é importante para caramba. Mas o motor da economia não é. Não dá pra botar tudo na indústria, irmão. Porque senão a gente vai voltar a viver na fase do exportar laranja e comprar suquinho de caixinha. Uhum. Pô, a gente tem que investir na nossa tecnologia, nos nossos bens e serviços. Então, assim, hoje você está encarecendo os serviços, você está deixando o advogado mais caro, você está deixando qualquer produto, qualquer serviço, você está deixando muitos deles muito mais caros. Insumos médicos aparentemente vão ser reduzidos, porque você tem a alíquota diferenciada. Serviços médicos vão chegar a um desconto de 60%. Então, aparentemente, vai ser reduzido. Por que aparentemente? Porque você, dentro dessa cadeia de consumo, você tem outras variáveis. Na prática, a gente vai ver no dia a dia, você quando emitir uma nota. Você tem muita coisa exportada. O cara, para compor aquele serviço dele, né? Ele tem que ter um investimento. Dentro daquele investimento, ele tem que comprar produtos que, de repente, podem estar mais caros. Sim, sem dúvida. Pegando um pouco o gancho do que você falou aí de indústria, da gente valorizar, né? O que a gente já tem, da gente focar mais. Eu trago o agro, que a gente também falou aqui. Pô, o agro é pop, agro é tech. Eu sou um fãzão do agro, né? Não tem como a gente morar em Teresópolis e não ser, né? Não sei, né? Também sou fã do agro. De exportação de verdura, legumes, e o país como um todo, né? Então, acho que a gente tinha que focar mais no que a gente é, de fato, né? É um país do agronegócio, né? Porque a indústria, a gente tem países que estão anos-luz à frente, né? Mas o agronegócio a gente tem fundamentado. E aí, às vezes, você focar só na indústria numa reforma tributária, não sei se eu estou falando correto aqui, não é o ideal, né? Você tem desconto em produtos agrícolas. Boa, aí eu não sabia tem o dessa. desconto. É redução de 30% nos produtos agrícolas. O que você acha dessa proposta que está acontecendo agora? Mas olha só, gente, desculpa. Só deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente, isso tudo que eu tô falando... Hoje, tá? Dia 15/7 de 2024. Às 19h45. Às 19h45 da noite, com a aprovação pela Câmara dos Deputados. O Senado ainda vai analisar isso. Hoje eu vi a notícia do Jota, tá? Dizendo que o Senado está querendo que isso vá para a CCJ, para analisar a constitucionalidade antes de ir para o plenário para eles analisarem a votação, tá? Então, assim, muita coisa ainda pode acontecer. Sim. Muita coisa ainda pode mudar, tá? Dentro da área jurídica, né, uma coisa que impacta diretamente para a gente. Tem uma proposta tramitando, confesso que eu não sei em que fase ela tá, que é a tributação do PGBL e do VGBL. E que hoje, na prática, eles são enxergados como um seguro. E isso, ele não é tributável, ele não entra no monte do inventário, ele não faz parte da Ele está no PLP 108. Isso. O que você acha? Que vão tributar? Como você enxerga isso no projeto. Ponto de vista... você acha isso justo, injusto? Eu vou me adiantar aqui e eu vou dizer que eu acho justo. Cara, vou te dar um exemplo... E não é porque eu deixei de receber honorários ou não deixei de receber honorários. Não, é porque assim, você entende o contexto. Mas nós, lá atrás, eu tive um inventário que tinha muitos bens e tudo, mas tinha um dinheiro no banco.
Já era do escritório? Já era do escritório. Então é injusto. Não, na verdade foi antes da gente estar no escritório, mas ele foi levado e hoje está com... Protraiu no tempo. Tá com o Douglas, que é nosso especialista na área. Era um inventário que tinham os bens e tudo, era uma questão até controversa de testamento internacional, e, porra, o Douglas e eu conseguimos... Que luta, né, isso? Conseguimos homologar em Teresópolis. O testamento era dos Estados Unidos, né? Feito nos Estados Unidos. Mas fazendo um parênteses aqui, eles foram foda, tiraram onda. Tiraram onda. Essa aí foi maneiríssimo. Esse foi um caso muito legal. E daqueles casos que você depois, quando vai Vocês tinham que ter escrito artigo sobre isso. Cara, ainda merece. Ainda dá tempo. Porque de quando você chega na vara pra despachar e o juiz, porra, aquele inventário vai ter. Pô, muito legal aquilo, sabe? Aquela coisa que você... Porra, esse foi foda. Vocês têm que sentar pra escrever esse artigo. Esse é case. Então, assim... Mas voltando, tinha um dinheiro do caralho. Tá falando aí de 6 milhões de reais que estavam voando. E, pro desgosto dos advogados, mas pra felicidade da família, tava num VGBL e esse dinheiro foi disponibilizado diretamente. Por quê? No nosso ordenamento hoje, o VGBL é um seguro, ele não faz parte da partilha. E existe uma proposta que se tribute o dinheiro porque o VGBL é uma previdência privada, né? Sim. E que se tribute esse valor. Eu acho justo, esquece porque a gente não recebeu. Mas, cara, é um dinheiro que vai ser transmitido. Não tem porquê. Ele acaba sendo mais uma ferramenta de elisão, aquelas coisas que a gente vê no nosso ordenamento. Na minha visão. Eu não vejo por que esse dinheiro não ser tributado. Tá? Eu acho que isso daria um impacto bem relevante. Eu sou contra. Expõe as suas razões. Não, eu sou a favor, eu acho que o Lucas está sempre certo. Não, isso acontece muito. Vamos brigar porque briga dá engajamento. Tacar o copo nele, assim. Você já tem uma série de tributações que vão incidir sobre aquele plano de previdência. Na verdade, você se programa para... ou deixar algo para alguém no seu pós-mortem, né? Ou para recuperar esse dinheiro a partir do momento que sua vida começa, né? Quando você para de trabalhar. E aí você já tem uma série de tributos que vão incidir. E você ainda vai ter que pagar, caso a pessoa que, na verdade, vai receber, né? Porque você não. A pessoa ainda vai pagar a tributação em cima disso. Aportou e já recolheu. Quando isso passa para um terceiro, e é uma herança, eu não consigo vislumbrar a razão de você diferenciar isso de um dinheiro de conta bancária efetivo. Mas aí eu tendo a concordar com o Gabriel. Porque, na verdade, você tá de uma maneira legal, né? Você está sendo precavido para o futuro. Você está sendo previdente. E atos, né, de previdência, vamos botar assim, são algo muito raro nesse país. Sim. E acho que você não vai ter uma tributação tão alta, assim, de tantas pessoas, em tantos... Não, mas isso vai cair no ITCMD. Beleza, aí o cara vai fazer uma holding. 8% hoje. O cara vai fazer uma holding. O cara vai fazer... Se o problema é esse... Mas, na verdade, o cara não vai fazer uma holding. O cara vai pegar os bens... Ele vai deixar de fazer previdência. Talvez. Vai. Talvez ele vai criar outras maneiras de transmitir. Quem coloca grandes valores, né? Quem coloca grandes valores Você tem vários tipos de holding, privada, né? no VGBL, no PGBL, com certeza, ou tá pensando efetivamente em usufruir, lá na frente, em fazer os saques, né, para viver disso, ou está pensando na transmissão. A partir do momento que se for tributado, o cara vai falar, pô, eu vou deixar de botar aqui, vou botar aqui. Vai ser capital da sua holding. O cara vai estudar outra maneira de fazer dessa forma. Ok, tudo bem. Cara, no Brasil, a verdade é essa, Lucas. É o que ele está falando aqui. Você é excessivamente tributado nesse país, irmão. Pegando esse gancho aí... Excessivamente tributado. Do excessivamente tributado. Eu li em alguns sites que que o IVA vai ser o maior do mundo. Vai ser o maior IVA do mundo. É verdade? Passou na hora errada. Vou te dar um exemplo do que eu já vivi na minha vida várias vezes. Vocês sabem, eu gosto de ir para os Estados Unidos, vou, tento
Que ele vá sempre. Queria morar lá, adoro aquele país. Cara, você paga um imposto único. Aí eu não tô falando de renda, eu não conheço o contexto de quem tem bens. Tô falando do consumo. Imposto de consumo lá, cada estado que você tá, tem uma alíquota. Ela vai variar de 6 e pouco, a mais barata, a 8 e pouco, 9 a mais cara. Vai pra Orlando, que é a meca do consumo mundial. Pagar 6, acho que é 7 e pouco, 8 e pouco, fixo. Nenhum preço exposto tem um imposto. Então já tem essa questão. O preço ali é o preço que custa. Ele não tá te vendendo embutido, dizendo... Na hora do caixa sai o imposto extra ali da alíquota do local. Tem tipos de bens que são isentos em determinados locais. Que isso acaba criando uma coisa que o Brasil não fez, que é uma guerra fiscal. Mas, na verdade... Uma das teses de se utilizar o IVA é acabar com a guerra fiscal. Na prática... Porque você tributa agora só no final. Mas os Estados Unidos tem uma entendeu? Entendi. Você só tributa de presta de serviço. Porque os Estados Unidos é uma verdadeira federação, que o Brasil não é. Não. Os Estados Unidos hoje tem 52, 53 estados, 50... Acho que é 55, não. Eu vou consultar. Enfim, enquanto vocês vão falando, eu vou consultando aí. Cada um pode criar sua alíquota e tributar da sua maneira esse IVA lá, o imposto deles. Que são os taxes que a gente está acostumado lá na compra. Cara, o preço lá, o tênis é $200 aqui e é $200 aqui, mas aqui ele me custa 7 de imposto, aqui ele me custa 5. Tá, isso acaba fazendo. Então, mas o IBS, mas ele é estadual e municipal. Você vai poder ter tributações diferenciadas para ter uma competitividade. E aí só que existem leis, por exemplo. New Jersey, se eu não me engano, uma cidade satélite a Nova York, uma cidade grande. Tem 50 estados. 50 estados. New Jersey tem uma... E aí fica a pergunta, New Jersey é outro estado ou está no mesmo estado de Nova York? Não sei. Eu acho que o New Jersey está no estado de Nova York. Não, tá, mas eu tô falando de Manhattan com New Jersey. Que eu não sei se... eu não sei se... Tá... Nosso oráculo ali falou que New Jersey é uma cidade no estado de Nova York. Por exemplo, New Jersey tem polos em que roupas e tênis você não paga imposto. E Nova York não tem esse polo. Aí eu não sei se existe uma legislação municipal. A gente tem a Zona Franca de Manaus. Beleza. Né? O que eu já vi que é um absurdo ter a Zona Franca, porque você, para beneficiar a Zona Franca, você prejudica todo o resto do país. Mas aí você pode explicar melhor. É um absurdo quando você tem um benefício para determinadas... sempre um absurdo, né? Sempre as pessoas vão alegar que é um absurdo. Cara, mas é importante para aquela região. É muito importante para aquele desenvolvimento. Você tá falando do norte do país... Quando criaram a Zona Franca era para desenvolver o local, né? Cara, você tá falando... Não era tão habitado. Cara, o norte não é uma área desenvolvida. Você precisa do desenvolvimento do norte, do nordeste. Você precisa que desenvolver o país como um todo, né? Exatamente. O Brasil é muito grande para administrar, né? Não pode ficar o Brasil todo em cima de sudeste. Entendeu? O sul tem que ser desenvolvido pelas características dele. O sul é muito forte no rural, né? E tem outras características também. Você tem o centro-oeste muito forte também no agropecuário. Cara, você precisa desenvolver nas potencialidades de cada região, sabe? E é por isso que eu acho que cabia um estudo mais aprofundado para se falar sobre cesta básica, para se falar sobre cashback. Porque a gente também tem essa, né? Eu ia te perguntar do cashback, de fato. O que não é... Tipo, não seria uma restituição de imposto. Brasileiro adora um americanizado, né? Aqui, ó. Cashback. Eu vou te dar... porra! Restituição, cara! João foi nascer. Joãozão. E nós fomos fazer o enxoval do João lá em Orlando. E, porra, caralho, tu gasta um dinheiro ilimitado, né? Quanto você quiser gastar, vai ter, mas você consegue fazer coisas bem mais econômicas. E eu te digo, gastamos uma grana, mas o dinheiro que nós economizamos em comparação ao Brasil, nós pagamos a viagem minha, da Juliana, da minha sogra e da minha mãe. Então, assim, cara, sem sacanagem. O negócio é sem limite. Nós gastamos... Que nem o seu cartão. Vai lá, rico. Cara, quem me dera meu cartão. Mexe aqui, ó. Meu cartão tem limite. Nós fomos lá numa loja famosa, Carter's, que é uma loja de roupa de bebê, que, porra... Os caras acham que eu gasto dinheiro, mas assim, minha mulher é a maior pechincheira que eu conheço.
Ela já acha as coisas assim. Já vi ela comprar roupa de 70 centavos de dólar. O que é impensável aqui no Brasil. Não existe. Não existe. O brasileiro prefere deixar aquela mofando ali e não vender. E os caras têm um ciclo de consumo muito maluco. Então eles vai tirando. A cada mês que não vendeu, vai tirando e vende. Mas enfim, por que eu falei isso? Cashback. Nós gastamos uma grana numa loja e quando a gente viu, a gente tinha um cupom a $350 de cashback que a gente podia gastar e nós voltamos nessa loja em outro shopping, outra localidade, com $350 que nós compramos muita coisa que a gente só entregou um papel. Mais uma coisa Acabou. impensável para nossa realidade atual, né? Assim, mas é um movimento, cara, tudo que Não, no nasce Brasil lá, tem cashback tudo que hoje. nasce lá, você adota aqui. Não, Você mas tem nessa cashback, questão né? Livraria tem cashback. Sim, cartão Não, de crédito. mas Então, você imagina, eu sou você- louco em livro, né? Vocês Você me consegue conhecem. se imaginar indo numa loja e, sei lá, gastou $1.000. A gente gastou uma grana. E você voltar com 350 de cashback, 35% efetivo de dinheiro que, tipo assim, não tem regra. Você entra, o que você escolher, você apresenta no final. Ninguém vai questionar sim ou não. Tá aqui. Mas isso aí, cara, tá no começo da tua conversa sobre os Estados Unidos. A tributação lá é totalmente diferente muito da mais, daqui. é muito mais simples. É muito diferente, E talvez cara. isso gere até abatimentos, tá? Porque a gente Sim. não vislumbra, mas existem mecanismos, né? Quando... Não existe almoço de graça. Se o cara tá te devolvendo, alguma porque coisa provavelmente ele tá tem ali. abatendo isso de alguma forma. Pô, Mas peraí. aí você vai lá, né? Vamos voltar lá atrás, né? A Constituição do país, que é totalmente diferente, né? Eles são um país voltado para o consumo, para comercialização Sim. ali, para compra e venda, desde os seus primórdios lá, né? Cara, é um país com economia forte e com uma moeda forte, né? É uma economia que já não tá tão mais forte e uma moeda Eles que não estão está sofrendo- tão mais forte. Estão sofrendo com a inflação. Mas Real. ainda é uma economia forte e uma moeda forte. Cara, aí você pega o Brasil. Tudo no Brasil é caro. Sim. Tudo no Brasil é caro. Tudo aqui porra, Eu vou te dar um exemplo banal. Porra, graças a Deus eu tenho minha sogra aqui, que fica com o João, me ajuda pra cacete. E tá aí, porra, Iracema, obrigado. Beijo, Iracema. A gente acaba aqui durante a Beijão, semana. Iracema. Durante a semana a gente vai muito lá. E acaba lanchando lá e tal. Uhum. Um belo dia, ela comprou umas bisnaguinhas de provolone. Que, porra, Lá no Green Fruit. não, tem aquela padaria que sobe ali no... Ah, sei. Tá, São José ali. Maluco, quanto é que custa uma bisnaguinha? Uma bisnaguinha? Dá um chute. seja real. R$4 uma bisnaguinha de provolone, meu irmão. Que pariu. Irmão, isso não existe. Não existe, não Não existe. existe, isso não tem cabimento. Aí eu falei, cara, isso é uma... Não, porque a farinha vem da Argentina. eu comecei a... E aí o fermento... Eu comecei a é- morder o negócio, eu quase que engaixei com o negócio, falei, puta que pariu. Irmão, porque assim, na minha cabeça, volta... O pãozinho era 10 por R$1. você lembra disso? Era baratíssimo, né? Era 10 por R$1, então como é que a coisa perdeu o controle, cara? E eu acho que isso volta no cerne da questão, né? Do jeito que está sendo feito a reforma tributária, na minha opinião, não resolve esses problemas, né? Não, porque na verdade o problema é econômico, né? A tributação é um dos fatores, né? Você tem que ter uma análise econômica, você tem que trabalhar a questão econômica, e aí a tributação é a maneira como você vai trazer o dinheiro. O direito financeiro é a maneira como você vai aplicar aquele recurso. E a economia é como você vai fazer com que toda essa situação, né, de consumo, de compra, de aquisição, de utilização desses recursos seja utilizado para o crescimento do país. Cara, existe um estudo que se o país continuar no rumo que está, 2025, se eu não me engano, a quantidade de despesa corrente, o que seria despesa corrente? Seriam as despesas para a manutenção básica daquilo ali. Tá? Aquela despesa que é a Pra conta fazer de a máquina luz, a conta de funcionar, água, né? é o salário. É para fazer a máquina funcionar. Em 2025, a despesa corrente é maior do que a receita corrente. É maior do que o que a gente arrecada. Não tem como manter uma estrutura dessa forma. E aí não, aí começa. Desonera, volta a onerar a folha de pagamento. Taxa blusinha, né? Do Da Shopee, Shein, da negócio Shein, da da Shein, Shopee. Começa. Cara, por quê? Começa uma sanha, um afã de arrecadar. Mas isso não é solução. Por quê?
que você faz? O rico tem advogado tributarista, Que vai dar os Tem um caminhos contador pra ele muito bom. ali onde paga menos, né? e tem benefícios fiscais. Ele vai arranjar o jeito dele e vai dar os pulos. Vai ser sofrido, tá? Porque ele vai pagar, ele vai ter mais... Mas ele tem mais recursos pra isso. O pobre tá ferrado. Mas o pobre tem ali uma Bolsa Família. O pobre ali... Que ele não tem resolve grandes coisas Não, também. mas tem cala a boca, né? Mas tem agora vai ter um cashback, né? A partir de 2027 no CBS e a partir de 2029, se eu não me engano, no IBS, né? O gás, a luz e tal, vai ter um cashback. A classe média tá ferrada. A classe média sempre A classe média não é rica Ele não é pobre. e não é pobre. A classe média vai acabar. Ela não tem benefício nenhum, né? Não tem. A classe média vai acabar. Aí você vai ter... Aí, assim, vamos acabar com a classe média, vai virar todo mundo rico? Porra, lindo. Mas não, você vai acabar com a classe média, vai virar todo mundo pobre. E aí o que a gente brinca, o Lucas falou aqui, não existe hoje mais no Brasil classe média. Você tem pobre, Ou o muito rico. pobre Premium, o pobre Premium Plus e o rico. É isso. Você não tem classe média, amigo. Não Ô, tem. Gabriel, eu vi, lendo a internet, tudo que a gente lê bastante, né? Todo mundo aqui. E essa questão de aumento da tributação que o governo tem feito, o ministro da Fazenda tem buscado muito, né? Aumentar a arrecadação do governo. Mas eu vi sobre a curva de Laffer, se eu não estou enganado, que tende a dizer que quanto mais você cobra impostos, diminui a arrecadação. Se você cobra menos, a arrecadação aumenta, porque as pessoas tendem a criar subterfúgios ali A curva de Laffer é exatamente isso que a gente estava falando aqui agora, Tiagão. É isso aí. Chega num determinado ponto que a arrecadação cai. Você não pode sair Que a sua tributando arrecadação ao dispara. Claro. Você não pode chegar até determinado ponto de tributação que você vai achar que você vai estar ao infinito e além. É. Entendeu? Você vai chegar num determinado ponto que vai começar a cair. Ninguém mais vai pagar. O cara vai sonegar, o outro não vai pagar, você vai ter uma cacetada de execução fiscal, você vai ter uma cacetada de gente emitindo nota fajuta, Sim. entendeu? Vai ter uma porrada de gente sonegando. Hoje já tem. Sim. Hoje já tem, cara, quantidade de pessoas. E aí, assim, não estou fazendo juízo de valor. Empreender no Brasil, com perdão da palavra, é foda. A quantidade de gente que recebe dinheiro pra sonegar, Não, a quantidade de gente que não recebe Pix pra sonegar, isso existe. cara, é enorme. Isso existe muito. Tanto Enorme. que existe uma PEC aí que está tramitando para que determinadas transações sejam proibidas de acontecer em dinheiro. Então, por exemplo, você vai comprar um apartamento. Absurdo, né? Você não vai mais poder pagar em dinheiro. Vai ter que fazer um Pix, um cheque, alguma coisa que demonstre a origem. Porque o dinheiro ali... Eu sempre sonhei chegar com uma mala, abrir assim, tipo, que nem filme americano. É uma coisa meio surreal você pensar na realidade de hoje. Eu te digo que tem pelo menos uns 2 anos ou mais que eu não vou no caixa eletrônico. Então, como eu vivo com o que eu ganho, cara, é só Pix. É Pix aqui, cartão aqui, boa. Não tem porquê. Mas existe esse tipo de vigia do governo para que se tire a sonegação. Agora, sobre a nossa categoria, sendo bem, assim, honesto, eu acho que a gente paga pouco de imposto. De verdade. Comparado com as outras? Comparado com as outras. O nosso imposto... Bota isso pra Luca, bota um gelo aí. Não, A gente paga pouco imposto. Tô falando do imposto direto. Thiago, você que é o sócio administrador, apresenta as contas do escritório pro Lucas. Eu acho que ele não tá... Vamos botar ele pra conversar com o nosso... Não tá acompanhando o teu balanço. Eu não cara. acho que o... Eu acho que ele não tá acompanhando o seu balanço. Sendo bem sincero, o Gabriel sabe muito bem que eu fui um dos maiores defensores da gente ser, desde o começo, 100% fiscal. Eu E a gente você é sempre hoje. falou mesmo. E a gente sempre foi 100% fiscal. Então, assim, a nossa alíquota, na nossa realidade, é diferente do Gabriel no curso dele. Sim. É diferente da gente pegar uma consultoria empresarial para fazer, que são alíquotas distintas. A alíquota do honorário advocatício, na nossa realidade hoje, eu acho ela muito... Eu vou
falar justa, mas assim, ela não é proibitiva e ela me incentiva a estar legal. Eu confesso pra você. Eu não vejo ela como um obstáculo. Perfeito. Não é uma... Hoje, dentro da nossa categoria, do nosso... ela não é uma alíquota absurda. Não é. E Eu esperava... quando a gente começou esse negócio, quando a gente começou essa empresa, porque é uma empresa, eu esperava muito pior. Eu tinha aquela coisa de já ouvir, né? De outro, porra, não, o governo vai ser teu sócio. Eu não encaro dessa forma. É claro. O governo é nosso sócio. Mas... Dentro... Eu não encaro, eu acho que o governo é quase que um parceiro de tanta merda que ele faz que a gente processa ele. Então, assim, a verdade é essa, Gabriel. Então, assim... É uma ótica. Cara, não acho que uma alíquota que a gente paga hoje seja proibitiva. A gente tira nota de tudo. A gente tá aqui, cara. Sim. Então, assim... Mas poderia ser muito mais fácil a nossa vida. Poderia, mas... Não, a gente tá no Simples Nacional. Então, assim, a gente estar no Simples Nacional... Já é uma vantagem. É uma grande vantagem. Isso aí é indiscutível. É porque a gente ainda não fatura 4.800 por ano. Ainda. Ainda. Concordo com o Lucas, tá? Beleza, eu acho que assim, hoje é uma realidade... É um recorte. Muito interessante. Mas se a gente tiver no 4.800, não vale a pena estar no Simples mesmo, já há muito tempo. Eu quero estar no lucro real. Não, claro, porra. É óbvio. Eu quero pagar imposto. Eu quero pagar imposto. Eu quero pagar 15 milhões de imposto por mês. Eu quero. Entendeu? Eu quero estar no lucro real. Não tô reclamando. Mas a reforma do consumo... beleza. Ela vai encarecer. É porque a gente tá dentro dessa discussão. A gente tá no Simples, vai continuar no Simples. Simples. Eu tô puxando nessa nossa ótica, entendeu? A gente vai continuar no Simples. Sim, o Simples não mudou o regime, né? Tentaram lá no começo. O Simples tá lá. Agora, a gente pode passar um sufoco aí. A galera do lucro presumido, do lucro real... Eu vou ser do bem lucro sincero. presumido, principalmente. Eu vi um estudo que a galera do lucro presumido, a tributação nova, né, poderia aumentar em até 37%. Eu acho que... Os custos de um escritório de advocacia. O que é surreal, né? O que é muito, muito alto. Sendo bem sincero, o governo vai fazer tanta merda que vai criar novas oportunidades. Talvez a gente... talvez a gente seja a grande virada do nosso tributário, do nosso escritório. A reforma tributária, sabe por quê? Ninguém... Não... Perfeito, tô dentro. Não, amém. Amém. Eu acho que é o melhor especialista que é o Gabriel. Não, aqui, é mesmo. É mesmo, é diferenciado. Não é porque eu tô modéstia, aqui gravando ou é bom na ter frente amigos dele. que vocês... Mas e eu acho que é coisa de maluco, né? Porque outro dia ele mostrou pra gente quantas regras tributárias mudam. Cara. Continue nesse caminho, que a gente depende de você. A verdade é essa, sim. Uhum. O governo hoje, pra mim, ele não é um sócio e é um parceiro. Ele nos possibilita ganhar dinheiro com tanta coisa errada que ele faz e que nós estamos aqui para corrigir. Porra, beleza. Não acho que ele tem um impacto tão grande hoje na nossa realidade. Não, eu acho que na tributação dos escritórios de advocacia hoje, do Simples Nacional... Isso, que seja fique claro. Beleza, tá lindo. Claro. Nossa situação tá melhor do que a dos outros, né? Tá favorável. Tá favorável. Tá tranquilo. Eu não sei se a gente pularia pro... valeu, MC, não sei o que lá, não sei nem quem é o MC. Bin Laden. De repente a gente sairia do Simples pro real. Isso é papo pra depois. Só que... Reforma tributária, ela está visando também auxiliar as pessoas menos favorecidas. Sim. Então, a ideia desse cashback é determinadas tributações sobre o consumo reverterem em benefício de restituições para essas pessoas. E eles vão poder usar esse dinheiro com qualquer coisa? Não. Como o exemplo que o Lucas deu. Não dá para você sair e fazer, não é cartão de benefício, né? Não vão poder pagar o advogado? Não vão. Eles vão ter que pagar o advogado de outra forma. Tá tudo errado. OAB, faz um lobby aí, por favor. Olha, vai ter restituição, mas só serve para pagar advogados. Energia elétrica, gás, medicamentos. Vai retornar para as contas de consumo? Vai. Também ajuda. Vai auxiliar. A gente só vai entender na prática. Não tem, a gente precisa entender como é que isso vai funcionar perfeitamente, né? Como eu disse, a matéria ainda está em tramitação. Mas é algo que pode ser interessante, né? Famílias que tenham aí meio salário mínimo, né? De renda e estejam cadastrados no CadÚnico.
você pega aquelas pessoas que estão realmente em condições mais... Abaixo da linha da pobreza. Ali, né? Não, já estão na linha da pobreza, um pouco acima, né? Abaixo da linha da pobreza ninguém deveria estar, né? Mas que já estão em condições aí de vulnerabilidade e dá um alívio para elas, né? Eu acho que... Aí vai te obrigar a abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. Fato. Que vai ser administrada pelo governo federal. Sim. Eu não queria criar polêmica aqui não, mas já que a gente vai criar... aqui pra isso. Desculpa, eu tô aqui para criar polêmica. O Felipe agradece que a gente crie polêmica. Reza a lenda, né? Eu vi essa história aí, não posso confirmar porque eu li na internet, tá? Então... Se der na internet é verdade. O Alexandre de Moraes aí cortando fake news. Mandaram no WhatsApp, é verdade. Que a Caixa Econômica Federal, ela surgiu na época do Império ali, né? E ela foi utilizada como uma caixa de assistência, né? Vamos botar assim, para os escravos que tinham acabado de ser libertos. Então, na verdade, os pagamentos dos salários, né, dessas eram pessoas... feitos nessa conta. Era feito lá porque eles não tinham a capacidade... E o governo administrava para eles. Para administrar aquilo. Então, assim... Muito bonzinho o governo. Muito bonzinho, administrava aquilo até ali. hoje, pô. E aí tá aí, o Bolsa Família, né? Administrando... Consegue trazer aquele café da Três Corações pra gente? Pô, aquele café é bom, hein? Café da Três Corações é bom. Depois de tanto lixo... Daqui a pouco, pra gente só pra encaminhar pro final. Só pra arrematar, vou deixar aqui. Deixar aqui preparadinho, né? Pra gente arrematar um cafezinho dos Três Corações. Mas é isso, cara, assim, faz todo sentido. O governo vai criar uma conta, muito provavelmente obrigatória, na Caixa, para que ele faça a gestão desse dinheiro e esse cashback vai ficar ali. O que eu acho um absurdo, porque, cara, é a autonomia do indivíduo, né? E a gente é o primeiro ponto errado, né? Entendeu? Ainda mais o hoje governo não tem que administrar os caras ficam se gabando do Open Banking, né? Que eles criaram um sistema. Eu vou gerar outra polêmica. Também não é um absurdo o cara sem querer reclamar de tudo. Mas o cara cria uma cesta básica. Ele tá dizendo o seguinte, amigo, o que você tem que comer? Sim. Porque o que não tá na cesta básica pra você, vai né? ficar mais caro. Tudo bem. Você tá entendendo? O que não tá na cesta básica, essa cesta básica ela pode ser revisada, segundo o projeto hoje aprovado na Câmara dos Deputados, a cada 5 anos. Cada 5 anos o governo pode revisar a lista do que seria básico. Óbvio, tem coisas que você olha e fala, porra, é básico. O que está notoriamente na dieta do brasileiro? Arroz, feijão, farinha, carne, ovo. Beleza. Eu tenho uma certa resistência. Cara, já teve na lista, que não foi aprovada, mas óleo de babaçu. Mas provavelmente isso é não faça piada, não faça. Eu sei, eu te conheço. Eu pensei. Não pergunte onde o babaçu abunda. Provavelmente. Não pergunte. Provavelmente. É igual. Eu fiz quinta série 2 vezes, então já que... Eu vivo isso no mundo da licitação. Ó, chegou as Três Corações. Ó, a produção mandando aqui, ó. Valeu, irmão. Cafezinho sensacional. Eu vejo Só isso... não destrói a cafeteira aí. Eu vejo isso no mundo da licitação. Cafeteira boa a gente não destrói. Que a lei nova de licitação, ela te obrigou a fazer um decreto para regulamentar o que são os bens de luxo. E o bem de luxo, assim, tipicamente ele é... Você não compra o bem de luxo, né? Você não tem por que comprar o bem de luxo, tem que estar muito bem justificado essa compra. Pô, se eu chego hoje em Teresópolis e compro camarão, que é o clássico do exemplo que a gente tem nesse mundo. O camarão para Teresópolis é uma coisa de valor agregado alto. É uma coisa perecível e tal. Não é simples. Você não tem camarão na merenda escolar. Você produz camarão na cidade, né? Eu queria camarão na merenda escolar. Eu queria camarão lá na procuradoria. Não, perfeito. Como tem salmão. Cara, como tem salmão e polvo, não é... Eu falei que eu queria, eu não falei que eu vou comprar, porra. Ô, Thiago, como tem salmão e polvo no STF. Aquele sorvete que eu não sei nem falar o nome no avião da presidência, Häagen-Dazs. Mas a questão não é essa. É. Porra, em Teresina, eu vou falar Teresina, eu posso estar errado. Se eu não me engano, eu não sei se é Teresina ou se é Natal. Vamos ser odiados pelas pessoas de Teresina. E aí me desculpa, mas não é... Eu adoro o Nordeste. Não é Cara, o camarão faz parte da dieta deles, do dia a dia, por quê? Sim. É abundante. Sim. Então a lei homogeneizar, talvez o óleo de babaçu, em algum lugar... No Vale do Babaçu. Em algum lugar o óleo de babaçu, ou no seu, ele vai ser mais barato do que o óleo de soja. Sim, verdade. Então assim, você criar critérios rígidos que não tenham espaço para
para debate e para alterações regionais, também acho complicado. Porra. O camarão não faz parte da cesta básica. Não faz parte da cesta básica do Sudeste. No Nordeste deveria fazer, porque é o que eles comem. Ó, eu tenho uma lista aqui. Peraí que eu tenho uma lista. Enquanto o Gabriel... Se eu não me engano, que tem uma redução aqui para crustáceos. Crustáceos, exceto lagosta e lagostim. Exceto os lagostas e lagostins. Então por quê? Por quê? Eles sabem que em algum lugar... Mas também é do mesmo camarão jeito, se enquadra o camarão vai baixar... crustáceo? Se enquadra? Não sei. Eu não sei também. É uma- Tem que perguntar uma um dúvida. biólogo. Tudo que é meio inseto Não, do tá na mar seja- é crustáceo. É inseto, não. Cara, qual é a diferença? Assim, vou falar um negócio que talvez muito... Tudo que é incerto no mar. Eu vou te falar um negócio que talvez É muito... desconto de 60%. Ele falou tá, na cesta inseto, básica, seu não. animal, não é inseto. Eu vou te falar não. que talvez... Ah, tá. Não de sua perspectiva, mas o camarão é uma barata. É uma barata, é. Só que ele tá no mar, não tá na terra. Puta que pariu. Na verdade, eu tenho um amigo meu, tá? Que também foi amigo seu, Luiz César, Luizinho, um grande médico, amigo nosso. Que na época a gente era vegetariano, ele era apaixonado em camarão. Não sei se ele ainda é vegetariano, né? Mas ele falava brincando. Luizinho, comenta. Depois você comenta, ele falava brincando que camarão cresce em árvore debaixo do mar, né? É fruto do mar. Sim. Então, fruta. É vegano, pô. É fruta, pô. Pode comer. Cara, Vambora. eu acho assim, que a gente falou bastante sobre reforma tributária, mas eu queria dar uma alfinetada, porque a gente falou dos Estados Unidos, falou de tudo aqui. Cara, vocês viram a cagada nos Estados Unidos essa semana? O atentado contra o Falando Trump. em Estados Unidos, Trump Aqui, tá liga, eleito. liga a cafeteira aí, por favor. Não, peraí. Vamos termina. terminar o uísque. E aí, pô, peraí, o café tem que ser apreciado. Então tá bom. Vamos terminar o uísque. Eu acho que- E aí a gente toma o nosso cafezinho aqui Sim, pra senhor. apreciar o café. Eu vou falar um negócio... Então puxa aí que Polêmico. a gente vai. Não, pode falar que o Trump tá eleito. E assim, Eu não sei. não encarem como se eu estivesse duvidando do acontecimento. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro no Brasil Tá duvidando. Tô brincando. mudou o rumo da eleição. Aquela facada que ele tomou, e não tô dizendo que ele não tomou, mudou o rumo da eleição. Ele era um cara que vinha ali fazendo e tinha uma certa projeção, mas até aquele momento ele ainda era considerado um... Pária, será? Eu ia falar um azarão, mas não é azarão, porque ele já tava Foi bem. uma fatalidade que mas que isso foi muito boa pra funcionou. ele, O que eu acho... analisando eleitoral. friamente. Friamente, não. Analisando friamente, e aí discordando em parte de você, eu acho que o cenário já estava dado. Eu acho que aquela eleição era do Bolsonaro. Eu tenho dúvidas. Você tem dúvida? Eu tenho dúvida de que sem a facada, talvez, Eu concordo com o Thiago. a questão não tivesse... Porque, assim... Por que eu digo isso? Pra mim, a eleição era do Bolsonaro. Ele disparou por causa da Por causa facada. disso. É, Isso, mas eu o- acho que a mas o quantidade resultado- de voto pode ter alterado. Mas o resultado porque ele da não urna participou de mostra o disparo. debate. Ele ganhou bem, né? Ganhou bem, E teve ganhou uma bem. onda, ele arrastou um monte de gente junto Porque, assim, que ele E essa ganhou onda bem. permaneceu na eleição seguinte, né? Mas Apesar eu acho dele que não ter sido muito eleito, dessa mas onda, permaneceu. dessa potencialização veio daquele incidente ter popularizado ele efetivamente. E pessoas que talvez não fossem votar, falaram, pô, agora eu fiquei puto, agora eu vou votar no cara. Não, você sabe que eu acho que o problema Isso maior, gera o problema maior, né, daquela facada, e em nenhum momento eu duvido daquela facada aconteceu, né, porque hoje nesse mundo de internet é bom a gente deixar claro, eu acredito que aconteceu a facada e tudo, mas eu acho que o que pode ter beneficiado ele, entre aspas, assim, seria ele não ter participado de debate nem nada, e ele ter ficado mais, por Você necessidades acha médicas, que- ter ficado quieto ali, Então e você tá aí concordando que ele falando é pior do que ele quieto. Talvez. Não, eu acho. Eu acho que pelo jeito impulsivo dele- toda vez que ele abria a boca, ele caía. Porque assim, a E gente... isso afastou ele total da... E todos da nós fala. aqui trabalhamos com chefes de executivos e com políticos, a gente sabe que às vezes, quando deixa eles muito soltos falando, né? Você às vezes fala assim, meu Deus, falou aquilo ali. Mas a gente também vê que quando eles assumem um cargo, eles tendem a baixar o tom da campanha ali. Sim, E seguir campanha, e ele não governo, abaixou, ele não abaixou. E ele não abaixou. Eu acho que é por isso que ele perdeu. Ele o próximo. continua, eu acredito Ele também. viveu eu numa concordo. eterna campanha. Ele viveu numa eterna campanha. Porque eu acho também que ele estava acostumado numa campanha, numa vida de deputado, que, como são eleições proporcionais, e a gente falou isso no blog lá da Palatinic Pacheco de eleições proporcionais. Sim. Você fala para nichos, né, ali, que você pode falar o que quiser, porque você tem aqueles nichos ali que vão continuar te apoiando, mas quando você tá numa eleição majoritária pro executivo, né, você mas- tem que governar por um Vamos monte. fazer agora... Ele ali deputado, ele aparece falando. Sim. Então, a vida dele foi sempre de deputado. Então, sempre foi de ir pra palanque, pra falar É o e falar parlar, mal. né? É o parlare, né? Isso. Ele foi lá.
E aí, agora, como ele era presidente, ele já é diferente. E aí ele não Então, incorporou o isso. que eu acho, né, pra Né? deixar claro aqui, que o que beneficiou ele não ter participado de debates, essas coisas. E vocês conseguem afirmar plenamente, assim, não tenho dúvida nenhuma, o que aconteceu com o Trump essa semana aconteceu efetivamente? Eu acredito que aconteceu, não sei. Cara, olha Gabriel. só. Aquele lado, teoria da conspiração que existe dentro de todos nós, fica assim, será? Mas assim, olhando friamente, até o momento, tudo leva a crer que sim, aconteceu. Duas um cara pessoas maluco, foram mortas, né? 2 ou 3 agora. um cara não me maluco engano. que resolveu matar o cara. E você vê que ali teve aquele gesto de cabeça dele, né? Que ele virou Nossa, em questão de cagada, segundos. né? Cagada, porque Parece pegou que- na ponta orelha. Se ele não Eu vi tivesse virado, imagem. atravessava o cérebro e Eu tudo. vi imagem que ele tomou mais de um tiro. Sim. É, tem Mas um que aqui embaixo do que bolso ele tá da terna, com- né? que ele tá de colete. Sim. Então, Agora- assim, efetivamente aconteceu? Não sei. Eu acredito que aconteceu. Mas você duvidaria de que, dado o exemplo do Bolsonaro, que sofreu um atentado, que fique claro. É, a gente não duvida. Como disso. esse atentado mexeu com o resultado, e eu tenho essa crença, de que esse atentado potencializou o resultado da eleição, que talvez as pessoas de fora do país falam, porra, isso aqui é um negócio interessante pra acontecer Cara, mas isso é comigo." muito cultural do americano. Você teve aí o Kennedy foi assassinado, o Lincoln foi assassinado. Você tem uma série Você de... tem aí atentado contra Eu o... concordo. O Kennedy lá atrás. Então, Kennedy foi assassinado, É. Lincoln foi assassinado. Você tem atentado contra... Como é que é o nome daquele cara que era até ator, que virou... Que teve um escândalo... Watergate, eu esqueci o nome do cara. Ator, eu lembro do Schwarzenegger, que não foi presidente. Não, ele foi governador, porra. Governador da Califórnia. É, peraí que eu vou achar. Vai falando aí que eu vou achar Reagan. aqui. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ele também sofreu atentado. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que acontece nos É Estados cultural, Unidos. tanto que eles têm muito Muito cuidado com louco a segurança isso, da eles têm presidência uma e tudo, segurança... né? E aí Não, parece que a segurança do cara estava reduzida, porque ele ainda não é candidato oficial. Mas ele é ex-presidente. Se ele tem uma- fosse tem- mas ele candidato tem uma- oficial, ele teria uma segurança maior. Mas ele, como ex-presidente, também tem um detalhamento diferente. Então, porque é pra sempre. Mas parece que ele não tava no full Enfim, ali, né? Eu não tô dizendo que sim nem que não, eu não posso Agora, afirmar nada. lá dentro, sempre tem aquela coisa do... Tem aquela dúvida. Porque a gente gosta a gente gosta da teoria da conspiração. A gente se amarra em discutir sim, isso. sim. Então lá dentro sempre fica será? Mas, cara, por enquanto, aparentemente, realmente foi um atentado contra o cara. Sabe? É muito coisa de... Porra, americano entra na escola, sai matando todo mundo. Sabe? Atentado eles americano é têm meio uma doido, cultura, cara. né? É meio doido isso. E assim, eu não acredito que Eles sendo cancelados nos Estados Unidos, foda-se, ninguém Não, tem não, não, eles não. falam. Mas assim, eu quero ver. 2 pontos que eu tenho assim. Olha, é terrorista, não dá visto pra ele, não. Eu acho que a pessoa, por mais inconsequente, louca que seja e tudo, eu não tô dizendo que o Trump é assim, tá? Tô falando, não ia querer brincar com um fuzil na sua alça de mira ali. E outro ponto, eu acho que as eleições nos Estados Unidos estavam dadas já. Porque com o cenário atual, Tenho dúvida. com o Trump, Tenho dúvidas. com o Trump não, com o Biden do jeito que tá, Tenho dúvidas. coitado, ele tá senil e eu fico triste com isso. Porque assim, eu acho que pela história dele, pelo legado dele na política, ele não devia estar passando Por que eu por tenho isso. dúvidas? Mas eu acho que já tava dado o cenário. A pesquisa muito parelha. O Biden às vezes na frente, o Trump às vezes na frente. Nada definido. O Biden ficando atrás, você acha que ele não desiste, não? Cara, Porque como tá muito parelho, ele deve estar assim, eu não, acho- vou encarar essa parada. eu acho que agora Eu acho que ele não tem condição a nenhuma de governar. tendência depois do atentado, pós-atentado. Cadê que tá sacaneando muito ele nos Estados Unidos? E Não, o que é triste mas pro tô- cara, mas né? é. O cara já chegou ao posto de presidente, seja ele qual for, virar Tá chacota, sacaneando, piada. Mas a tudo. tendência pós-atentado Tá é que o tipo Trump nível dispare. Dilma, sabe? E assim, E a Dilma nem sofreu, tava velha, né? foi uma coisa lá tão louca que já existiam há mais de um mês pessoas falando de que só faltava o Trump sofrer um atentado e voltar. O cara, assim, a ala republicana hoje, que tem uma ala tão radical e tão crente na questão, que já tá tratando ele como um novo Messias. Que é um absurdo. É assim, as pessoas estão... Realmente, os Estados Unidos é mais polarizado É que porque ele é o líder, só tem dois, ele é o né? líder dos Illuminatis. A teoria da conspiração, né? Porque lá, o que Só aconteceu tem no dois, Brasil né? agora já aconteceu lá há muito tempo, né? Você só tem dois polos pra brigar.
E as eleições são porque lá disputadas, você tem até os democratas independentes, e os mas eles não republicanos, conseguem se Eu viabilizar, acho que só entendeu? uma vez um cara se viabilizou. É. Tem histórias de um ou outro como governador Sim. e tal, mas é muito raro. É. E aí tem um republicano democrata, essa questão é muito acirrada e tal. Cara, assim, eu acho que pode ter acontecido, pode não ter acontecido. E aqui no Brasil você tem a direita é pseudo-esquerda. Não tem esquerda, né? Não existe esquerda no A Brasil. esquerda do Brasil... Não, eu acredito que é o contrário. Não. É direita Vocês não acham? e Não. pseudo-esquerda. Não A acho, não. esquerda de verdade no Brasil não se cria. Não, a A esquerda de verdade, Porque, ó, PSTU, A esquerda do Brasil é PSOL, centro-direita. não se cria. Ó, eu PT falo- é centro-direita. Eu tô falando aqui no meu P- mundinho, né? PT é centrão, irmão. Centrão. Eu tô é falando aqui centrão. no meu mundinho. Eu admiro muito o presidente Fernando Henrique. Eu acho. Tenho admiração Sim, admiro. pra ele. Centro. Também. Só que ele se declara de centro-esquerda, né? O Fernando Sociólogo. Não, mas é Sociólogo. centro-esquerda de Ele formação. é um economista sensacional. Centro-esquerda Professor de de formação, Harvard. Esse é, cara é é. muito foda. Né? E foi um dos responsáveis por a nossa estabilização econômica Sim. junto com o Itamar Franco, né? Mas eu acho que a direita, assim, que surgiu mesmo, foi de... Não tem muito tempo. Não, existe... O que acontece? Uma extrema-direita, assim como uma extrema-esquerda, é algo perturbador, Extremo nunca é legal, O extremo nunca é bom. legal. tá? Existe uma direita, existe uma esquerda, um centro-direita, centro-esquerda. Cara, tu inventa qualquer coisa. Beleza, vamos debater ideias. Agora, no Brasil, ideologia partidária, foi o que o Lucas falou, não existe. Não existe. Não existe. Principalmente nos municípios, Não né? existe. Voltando ao que a gente Cara, tava falando. esquerda no Brasil não se cria. Não se cria. Tô mentindo? Não. Tô falando besteira? Não. Não se cria. Saiu uma pesquisa essa semana, né? Que passou, você falou a data aí que a gente tá hoje, que a maioria dos brasileiros se declaram conservadores de direita. Entendeu? Apesar de que não necessariamente hajam dessa forma ou esperem isso. Isso. Acho que a esquerda é perfeito. fundamental. Por quê? Temos que ter sempre contraponto. Qualquer- Ninguém Sim, pode concordo ser... plenamente. É Não a tem que melhor ter. oposição e a pior situação. Que É isso, Cara, perfeito. é Você isso. definiu o que eu É penso. perfeito. A esquerda A esquerda é perfeita funciona muito como bem na oposição. Porque eles sabem Perfeito. investigar, eles sabem correr Sim. atrás. Cara, é perfeito. É isso. Concordo. Funciona bem dessa forma. Por quê? Cara, tem que ser fiscalizado, tem que chegar a um consenso, tem que ter o lado social. Foi o que a gente falou aqui agora. Eu acredito no Estado gerencial, irmão. O Estado não tem como fazer coisas que sejam além do bem-estar social. Ó, Tudo que não for bem-estar social, ele tem que terceirizar. Isso tem que ser E feito. você tem agências reguladoras para tomar conta disso. Eu tive uma, Ponto. uma formação política, digamos assim, no município, né? Eu comecei a trabalhar no município muito novo, muito cedo. O Thiago, 12 anos de idade, já era presidente da Câmara, Tá chefe doido, do assessor do... E aí eu comecei a criar essa questão pelo município. E no município, porque eu costumo comparar a realidade que a gente vive tudo como o município, porque a gente mora no município, a gente Sim, está no o município existe, né? Então é a nossa bolha que reflete... Município esse- tem limite, o município né? Cadê a tem União? limite. Cadê, o, cadê a o União? Estado? E a gente vê que o município não dá conta de tudo. Então, eu acho que você tem que focar no essencial para o bem-estar social e para tudo. Porque, né, vamos falar aqui do município, eu sou um municipalista de carteirinha, o município não dá conta de tudo. Então, eu acho que o Estado tem que focar, tem que ser... Por isso, por ter essa característica de acompanhar desde muito cedo o município, eu acho que o Estado tem que ser mínimo, ele tem que focar ali no básico, sabe? E outras coisas a gente pode deixar para iniciativa privada e tudo, o que a esquerda não concorda, né? Acha que o Estado tem que ser intervencionista, mais amplo O ali. Estado inchado, cara. E a gente sabe que não compra funciona. Mal, a gente administra mal. A gente que o está Estado- na prática, O Estado não funciona. a gente não mais, né? Porque vocês estão e eu não estou. A gente sabe que o Estado não dá conta de tudo. Não dá, não dá. Não dá Você tem conta. tanta lei, você tem tantas regras, você tem tantas exceções, você tem tanto... Cara, que o Estado não funciona. E não é por falta de vontade. O Estado é excelente sendo cliente. Vamos fiscalizar, vamos criar métricas. Isso. Perfeito. Agora, deixa a iniciativa privada tocar. Eu acredito no Estado como um balizador, sabe? Meus amigos, esticamos. Agora, só pra terminar. Enquanto você faz um café pra mim, você conclui. Só pra terminar. O Trump, com aquela foto dele, Ganha a eleição. Punho cerrado, bandeira punho atrás. cerrado, sangue na bandeira dos orelha. Estados Unidos, sangrando, os agentes do serviço secreto agarrando ele pra proteger. Irmão, A eleição tá ganha. Você acha ganhou. que a eleição tá ganhando? Livro Eu de, a capa de livro de história. A Não, eleição que tá aquela ganha. foto entrou pra história, Capa não do tenho livro de dúvida. A história. eleição tá ganha. Tá ganha.
Mas Qual e que se você os quer? democratas Gourmet? trocar, né? Gourmet top. Tem que ligar na Gourmet tomada muito aí, bom. hein? Não, por favor. tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. É Porra. só bota pra aquecer aí. Então vou ligar aqui. Tá. Bom, vamos Meus amigos, encerrando. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Agradecer a presença dos meus 2 sócios aqui, ilustres. E daqui a pouco tem mais. Tamo aí. Eu queria agradecer também, tá? Com os meus 2 sócios. E além de sócios, o que eu acho mais importante são irmãos ilustres e pessoas que eu admiro muito pelo conhecimento, pela qualidade e pela ciência que ciência não, fugiu a palavra, tô bebendo uísque que deu ruim. Mas assim, eu admiro vocês muito. E vambora, o próximo episódio daqui a pouco tá aí também. Um abraço. Exatamente, essa brinde semana a pra gente tem aí gravado já um episódio com a Mariana Vieira. Com o Lion. Nós temos um episódio com o Lion, né? Que a gente fala sobre perícia, que é super legal. Muito bom que eles estão falando pra você assim, essa semana aí já passou, vocês já viram do Lion, já viram da Mariana. Então, volta no tempo e assiste lá, tá? Um abraço, Vamos lá, galera. Um gente. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.